Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Cora Saúde, tá? É uma empresa do segmento de saúde, normalmente tem margens um pouquinho menores. Vou te falar a verdade, assim, não achei uma empresa ruim não, tá, pessoal? Para quem estiver investindo, só que assim, geralmente o pessoal corre para ir atrás de IPO e IPO sempre, quase sempre, 99% dos casos, a empresa está super precificada, né? Tá muito cara para os acionistas majoritários saírem ganhando um dinheiro maior, né? Ser vantajoso para a abertura de capital. Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, que os links vão estar na descrição do vídeo, e comentar aqui embaixo também se tiver alguma coisa para contribuir, tá? Às vezes eu posso falar alguma coisa de maneira errada, passar algum ponto despercebido. Eu estou tentando auxiliar vocês e até me ajuda também, né? Porque eu também estou estudando, né? Eu estou estudando aqui, eu não ganho nada com isso, tá? É claro que eu estou querendo me promover de uma certa forma, né? Ninguém faz isso aqui à toa, mas essa análise de empresa em tempo real me ajuda a me desenvolver como investidor, como analista e aprender também, né? De repente explorar novas empresas aí. Então, assim, sem se estender muito, hoje nós vamos falar sobre a Cora Saúde. E a Cora Saúde aí, o código de negociação KRSA3, tá? É uma empresa aí do segmento de saúde. Abriu capital lá ano passado, a R$8. Então, ó, mais ou menos, estava, se a gente arredondar aí, 8 vezes mais caro, tá? Tava com valor de mercado bem alto, tá? Então aqui, ó, capitalização de mercado hoje está em 1 bi. E normalmente essas empresas de saúde têm muitos ativos imobilizados, né? Grandes hospitais, equipamentos. Então, às vezes, a empresa, até do ponto de vista da capitalização de mercado, hoje pode estar muito barata, tá? Porque às vezes ela tem muitos ativos, depois a gente pode até dar uma olhada com calma no balanço patrimonial, e a gente vai ver que ela caiu, despencou, porque a IPO, essas empresas de crescimento, tá? Ela é uma empresa de crescimento, acaba sofrendo um pouquinho mais também por conta do resultado financeiro, empresas que se alavancam, ou às vezes não estão conseguindo entregar resultado, né, adequado. E hoje a cotação dela é bem baixinha, mas não é a cotação que a gente tem que olhar, tá? É o valor de mercado. E por que isso, tá, pessoal? A gente está sempre mencionando sobre essas questões, né? Porque, às vezes, a cotação reflete aqui esse aumento aqui da quantidade de ações. No caso aqui, teve esse disparo aqui de aumento de quantidade de ações porque ela realizou IPO. Então, perfeitamente natural, tá? Nos últimos 12 meses, ó, quase a mesma coisa, até reduziu aqui, que deve ter feito alguma recompra de ações, até teve uma reduçãozinha aqui de quantidade de ações em circulação. Mas é uma empresa que vem crescendo aqui no top line, que é a parte de cima da DRE, receita bastante, de maneira bem agressiva, ó. De 2019 para 2020 já tinha crescido bem, agora cresceu muito bem depois do IPO e agora continua crescendo, tá? E nem completando 2020. Margem bruta sendo afetada um pouquinho por conta da inflação, né? Mas ainda tem a margem bruta ok, tá? Lembrando que esse segmento as margens não são muito altas. A empresa com EBIT crescente, por isso que eu falei que eu achei interessante, apesar da margem eu dei uma osciladinha para baixo, né? Mas normal por conta da margem bruta também ter caído. A gente vê que a margem EBIT deles tá razoavelmente, né, no nível adequado. O EBITDA também ainda não tem aqui, né, no Canguru, site Canguru, a margem EBITDA a gente vê que é um pouquinho maior. E aqui, ó, resultado financeiro pesando, que a empresa está um pouquinho alavancada, né, e a Selic em alta acaba prejudicando. Por isso que a empresa dá esse prejuízo, né, até dobrou aqui, praticamente já anualizando, né. Mas eu achei a empresa interessante, tá, olhando assim, esses números crus, né. Capex dela não é muito pesado, o FCO agora negativo, mas é por conta de capital de giro, tem que olhar o ano cheio, né, a gente viu que o FCO ficou até positivo aqui. Fluxo de caixa livre positivo. E aqui, eu acho que é basicamente isso aqui, esses indicadores são melhores para analisar. Deixa eu ver aqui no... Ó, a empresa tem 437 milhões de caixa, mas tem uma dívida altinha, né? 2 bi de dívida. Isso daqui que é um pouquinho preocupante, né? Porque se a gente pegar aqui o valor de mercado, 1 bi, mais 2 bi de dívida, vai ter um enterprise value, né? Ou valor da firma de 3 bi, né? Porque uma empresa, para adquirir outra empresa, ela não paga só o valor de mercado, tá? A empresa também tem que assumir as dívidas. Então, por isso que a gente também leva o Enterprise Value, né? Que é muito utilizado até para avaliar a empresa, né? Ver sobre EBITDA, né? Uma das métricas, né? A pessoa fala muito do PL. Vamos ver aqui a quantidade de ativos. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui embaixo. Aqui não vai ter. Vamos dar uma olhada então no release de resultados da Cora Saúde, tá? Mas assim, os números crus eu achei bem interessante, ó. A Cora Saúde nasceu com o propósito de mudar o mundo da saúde, oferecendo medicina de excelência a um valor justo. Então, assim, a gente vê que eles vão focando um público, assim, talvez não de renda tão alta, né? Somos a rede privada de assistência médica que mais cresce no Brasil, realmente está crescendo, né? A gente vê, ó, está de uma medicina moderna, um sistema de saúde que cuida das pessoas toda a vida, entregando avanço tecnológico, qualidade hospitalar e resolutividade. Desde 2001, com a fundação do Hospital Meridional, no município de Cariacica, Espírito Santo, vem há 21 anos, então tem uma trajetória grande, né, já. Deu origem a 17 hospitais em 5 estados.
Espírito Santo, Ceará, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e nas cidades satélites do Distrito Federal. As cidades satélites, que para quem não sabe, né, são cidades um pouquinho mais afastadas do centro, né, do DF, né, a margem do Distrito Federal, totalizando mais de 2 mil leitos sob gestão, além de um parque cada vez mais completo na oferta de serviços de apoio. Então a gente vê aqui um hospital deles aqui, ó, meridional. Então aqui a conclusão de aquisição de 50 leitos em Goiás, é o que eu falei, né? Ali a gente não viu o balanço patrimonial no Canguru, a aquisição da Gastroclínica, então a empresa aí diversificando, né? A Fleury que vem diversificando para esses nichos alternativos aí, né? Para cirurgias alternativas, né? Não hospitais. Avanço e conclusão de obras estratégicas, né? Então a receita líquida, ó, crescimento absurdo, né? 58%, até o EBITDA, né? 41%. Ticket médio, né? A gente viu que eu falei ali, eu presumi que não seja tão alta renda, né? Já não cresce tanto, né? 4% ao ano. Mas isso aqui já livre de inflação, até acima da inflação. A receita de oncologia, 29 milhões, ainda é baixinha, ó, mas está crescendo bem. A Fleury, até fazendo um comparativo também está bem baixinha, assim, né? Segmento de oncologia também não está muito... As empresas em geral, tem a Oncoclínicas também, que abriu capital há pouco tempo. Então, assim, é um nicho bastante promissor, oncologia. 25 mil avisos cirúrgicos, 74% da taxa de ocupação. Isso daqui eu acho que é uma métrica mais preocupante, né? Porque a ocupação deles não está tão alta, né? 74%. E 113 mil pacientes, dia 52% de aumento, né? Agora com a reabertura. Vamos ver os comentários aqui. O terceiro trimestre foi mais um período de consistência na execução dos negócios da Cora Saúde, diante de um ambiente sazonalmente mais fraco. A companhia manteve expressivas taxas de crescimento na comparação com o mesmo período anterior, impulsionado tanto pela estratégia de aquisições quanto pela performance orgânica dos mesmos hospitais. Como se fosse um same venda em mesmas lojas, né? Same store sales. Então, assim, a Cora Saúde, então a gente vê aqui que eles falando aqui, ambiente sazonalmente mais fraco, né? Porque ainda está na pandemia, então ela também não parece que ainda está pegando a reabertura aí de outras cirurgias, né, mais eletivas. Destacamos que a Cora Saúde está unicamente posicionada para oferecer uma medicina de qualidade a preços sustentáveis, né? Então a gente vê que o repasse de preço não é tão alto. Para as fontes pagadoras, tanto locais quanto nacionais, ao longo de 2022, vivemos um ambiente que favoreceu esse posicionamento, sistema privado e a autogestão de retornar ao crescimento de vidas. Porém, as pressões inflacionárias, que a gente viu lá que pressionou a margem bruta, e o aumento da sinistralidade limita a ampliação estrutural. Isso aqui é mais inflação, né? Nesse contexto, a proposta de valor que a Cora Saúde oferece vem se provando cada vez mais assertiva para as fontes pagadoras. Por mais um período, a companhia avançou em todas as estratégias de crescimento, aquisições, crescimento orgânico, né, que é esses brownfields aqui, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Além do crescimento, seguimos executando as agendas de excelência profissional, a capital humana, gestão financeira e avanço tecnológico. Isso aqui é controlando, né, despesas, né, no geral, gestão ser mais eficiente. Estratégia de aquisição, ao longo de 2022 concluímos aquisições de 5 ativos, então por isso que ela está alavancada, né? O Hospital de São Francisco, em Ceilândia, lá em Goiás. Goiás não, é Distrito Federal, né? Isso aqui, né? Instituto de Diagnóstico Especializado, Instituto de Radioterapia, Gastroclínica, Hospital Incó, em Aparecida de Goiânia. Além de ampliar a presença nos hospitais existentes, né? Então a gente vê que eles também estão investindo tanto no inorgânico como no orgânico. Eu gosto dessa estratégia, tá? Porque ele não está só na parte inorgânica, né? Ó, de crescimento orgânico, vem evoluindo suas obras de expansão conforme o cronograma estipulado. Destaque para o Hospital Meridional, que parece que é o core deles, né? Esse hospital, né? O principal. Está em fase final de obra na nova nova torre, adicionando 600 leitos e um centro cirúrgico. Estratégia de apoio e serviço diagnóstico terapêutico. Isso aqui parece ser mais acessório, né? Para também conseguir restringir, né? Não botar para ter cirurgia por qualquer motivo. Acompanha a avançou em todos os seus hubs. Destaque para a operação de oncologia, apresentou novo recorde, condição de tratamento, resultado da estratégia da Cora. Enfim, aqui falando, né, de outros lugares, né? Centro-Oeste, estratégia de adensamento nas praças existentes, manutenção no ritmo de expansão. Enfim, falando aqui de alguns hospitais, né? 17 hospitais, então a gente vê que ela tem muito a crescer ainda, né? 17 hospitais é pouquinho, né, para o nível nacional, mas tem bastante leito, né? 2 mil leitos. Aqui falando de outros hospitais, o Hospital Anchieta também crescendo bem, né? 23%. Pronto-socorro pediátrico, então também vem focando no nicho aí de atendimento pediátrico. Plano de 100 dias, Hospital Encore. Mês de setembro, a equipe de integração e gestão mudança. Então eles têm uma equipe aí para também fazer uma mudança, ó, estruturada, né? Parece que a empresa também foca nessa gestão eficiente aí, né? Trata-se de um processo proprietário da Cora Saúde. Porque quando a gente faz essas aquisições, essas empresas que fazem muita aquisição, se você não tiver um plano, né, para gestão eficiente, você demora a ter sinergia. A gente vê que a empresa não está sofrendo tanto assim na margem bruta, né? Ó, relacionamento, ó, fortalecer o relacionamento com fornecedores tanto locais quanto nacionais. Somos uma empresa de pessoas, cuida de pessoas, por isso procede de mudança de cultura, treinamento e capacitação, uma agenda essencial, plano de 100 dias.
Enfim, falando aqui dos funcionários, outro aqui, o Ceará também, ó. Estratégia, sinergias e crescimento. Logo após o IPO, a Cora Saúde inaugurou sua presença no Nordeste, então a empresa também vem investindo no Nordeste. Criou o maior player independente de gestão hospitalar no Ceará, composto pela aquisição dos hospitais São Mateus, Grupo Otto e Gastroclínica. Ó, sinergia. Destacamos nossa estratégia de branding e unificação das marcas. Então, eles vão pegar esses novos hospitais e vai ser tudo Cora Saúde, né? Com o objetivo de fortalecer a operação local do Hub Ceará, a Cora Saúde iniciou o processo de unificação dos 3 hospitais locais sob o nome Otto. Que eles vão botar o nome Otto, né? O nome só. Escolha do nome corre após uma série de pesquisas de mercado junto às comunidades que apostaram na marca Otto como referência. Então mudou o nome aqui. Falando aqui dos nomes, né? Aí o hospital, 24% também, aviso cirúrgico, ó, cresceu bem. Aqui comparando com o primeiro tri, né? No segundo tri a gente vê que não cresceu isso tudo, mas cresceu também, cresceu bem também, né? Aqui falando do Hospital São Mateus, inaugurou a ala de unidade de terapia intensiva, o Gastroclínica, todos mudaram para Otto, né? O nome Otto. Fortalecimento da liderança do Espírito Santo, aí aqui é onde eles começaram, né? Com uma força maior regional, rede meridional, iniciou o ano com um plano sólido de crescimento e consolidação no Espírito Santo, né? Porque aqui deve ser da onde que eles conseguem ter um repasse de repente maior, né? Parceria com o Vale Pasa, né? Operadora de saúde e autogestão da Vale, então eles devem ter um repasse aqui interessante, né? Ó, através dessa parceria, a Cora Saúde refere um compromisso de conduzir esse negócio de forma próxima, transparente junto às fontes pagadoras. Por que acontece aqui, essas questões de fontes pagadoras? Eu até fiz um vídeo quando a Redditor anunciou a aquisição aí da Sul América, porque essas redes de hospitais, não é só a DRE que a gente tem que analisar, a demonstração de fluxo de caixa também, porque tem um capital de giro muito pesado, principalmente no que concerne as contas a receber, tá? Porque as contas de receber normalmente vêm de fontes pagadoras de planos de saúde, né? Então, assim, é muito interessante, realmente, eles estão fazendo aqui uma relação mais próxima aí para ser mais sustentável, né? Porque essas empresas de hospitais têm um consumo de capital de giro bem pesado, né? Fundado em 2001, aí foi um pouquinho daquele histórico, né? Do hospital deles. Liderança no Tocantins, então eles vêm também ampliando aqui, sendo especialidades, ampliação do ponto de socorro. Olha o crescimento absurdo aqui, né? Infusões oncológicas. Que deve ter sido não recorrente, né? Porque teve expansão, pronto-socorro, incluindo pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia geral. Aqui é desenvolvimento sustentável, acho que isso aqui a gente pode dar um pulinho, senão vai ficar muito extenso. Então aqui o número de hospitais, a gente vê que cresceu aqui, né? Pouquinho, não tanto, né? Ainda não inclui a aquisição do CCRI, Centro de Cardiologia e Radiologia Intervencionista, controlador hospital Encore. Então ainda vai incorporar aqui mais alguns hospitais, né? Mais um hospital. Leito que disparou, leitos operacionais, né? Leitos totais, operacionais ainda nem tanto, porque eles têm que deixar apto, né, do ponto de vista aí de regulação, do ponto de vista técnico também, esses leitos. A receita crescendo bem também, bem na mesma proporção. O EBITDA crescendo, só que a margem teve uma quedinha, né? Mas aí é perfeitamente natural. E o lucro, cara, dessas empresas é o mínimo que a gente tem que analisar, né? O menos. Aqui, se a gente botar nos 9 meses de 2022, ainda deu lucro, tá? Mesmo com esse resultado financeiro pesando, né? A EBITDA cresceu bem também, 51%. Ó, acumulado do ano, a receita 1,1 bilhão, 1,5 bilhão, 78% de crescimento, é um crescimento bem forte, tá? Então aqui, ó, crescimento orgânico, aumento na taxa de ocupação, né? Então a gente vê que até a taxa de ocupação já não estava tão forte lá no terceiro tri, mas aumentou. E aumento na receita de serviços de apoio diagnóstico terapêutico, tá? A gente vê que a empresa ó, subiu bastante, né? A receita líquida total no trimestre, nos 9 meses então. Os números de leitos, né? A gente vê aí que leitos totais operacionais. Frente ao segundo tri caiu um pouquinho em leitos operacionais, mas acho que isso aqui é normal, né? Leitos totais também subiu um pouquinho. Mas isso aqui deve ir ajustando, né? Mas frente ao terceiro tri, a gente vê que a empresa está subindo bem. Taxa de ocupação, a gente vê que a empresa até ano passado tinha 72, deu uma osciladinha para baixo, depois subiu bem, ó. Eu acho assim que se passar essa pandemia, a gente não sabe quando vai passar, né? Aumentou o número de casos. Se essa taxa aqui chegar no nível de 80, 80 e pouco, a empresa vai começar a voar bem melhor do que já está. Aqui o volume de internações, né? Ticket médio, a gente vê que ticket médio não é o maior, né? A maior base deles, né? Mas aqui no... Daí tá excluindo a oncologia, né? Que tem ticket médio um pouquinho maior.
Mas a a estratégia da companhia de ampliar a parceria com os fontes pagadores através de novos diferenciais deve aumentar esse ticket médio, né? Então eles já estão prevendo aumentar, né? Aqui a internação, né? Quanto que aumentou, né? Por dia, o valor. E aqui nos 9 meses cresceu até um pouquinho mais, né? 12%. Sólido crescimento, linha de tratamentos oncológicos, oferecer cada vez mais resolutividade para esses pacientes. Em 2022, inauguramos 2 novos espaços, Oncologia CA Espírito Santo, Hospital Anchieta do Distrito Federal. Crescimento da oncologia também crescendo bastante, 60% nos 9 meses, 47% no trimestre, mas ainda é bem pequenininho, né? Mas eu acho esse nicho de oncologia, assim como eu falei da Fleury, Fleury eu acho que é genômico, né? Acho que é na rede oncoclínica que eu falei mais. Eu acho bem promissora, tá? Número de tratamentos também crescendo bastante, ó, tanto no trimestre quanto nos 9 meses. Custo de serviço prestado, né? Isso daqui que deve ter pressionado um pouquinho mais, né? Normal, ó, pessoal, porque ainda está fazendo aquisição, então acaba disparando aqui. De repente, com o tempo, eles conseguem diluir um pouquinho. Materiais e medicamento, questão de inflação também pesa, mas fica muito distorcido com dessas aquisições, né? Serviço terceiro e tal. Aluguéis eles até controlaram um pouquinho, depreciação, amortização, ó, aumentando aqui um pouquinho também. Então, ó, disparou também, né? Aqui é a receita, né? Disparou também, né? O custo de serviço prestado até mais, né, do que a receita, 87%. Mas com o tempo, né, a estabilização da economia, isso aqui a tendência é reduzir. E a empresa vai conseguir elevar suas margens. Despesa geral administrativa normalmente é menor. A gente vê que tem estoque option aqui, né? Efeito não caixa, mas em algum momento vai refletir. Apesar da empresa botar aqui efeito não caixa. Isso aqui é remuneração de ações, né? Ou direito de compra de ações para os executivos. Mas é bem baixo, tá? Geralmente, quando abre capital, essas remunerações aqui de ações são um pouquinho maiores. Pessoal aqui, ó, nem subiu tanto, a gente vê que mas subiu bem, né, 37%, mas também é efeito de aquisição também, né, serviço com terceiros também, então muito distorcida ainda, muito cru esses números. Então a gente vê aqui que, somando, né, essa remuneração de executivos aqui, 90% de crescimento. Então eles têm potencial, tanto para elevar sua margem bruta, como ter uma alavancagem operacional futura, tá? Aí o EBITDA deles, a gente vê aqui que o resultado financeiro bem ruim, né? Mas é por conta da alta da Selic, influência, né, de endividamento para as aquisições e tal. Tem um pouco de depreciação aqui impactando, um pouquinho de fusão aqui, das fusões aí, né, das compras. Enfim, mas margem ok, a gente já deu uma olhada. Tem pouco impacto aqui de IFRS 16, né, de arrendamento mercantil. Então a empresa é mais hospital próprio, né? E a empresa dando prejuízo, né? Mas prejuízo nos 9 meses deu até lucro, tá? E mais ou menos no mesmo patamar. No trimestre que deu um prejuízozinho, aqui tá ajustado, né? 55 milhões, mas não é a melhor métrica para comparação, tá? Essas empresas de crescimento, tá? Endividamento, ó. A gente já deu uma olhada lá, né? Uma dívida líquida. Aqui tá até mais atualizado do que lá no Canguru, né? 1,6, né? Dívida líquida. Porque tem contas a pagar aqui de aquisição, né? Então, no total, 2,2 bi. Uma dívida pesada, né? É até maior do que o valor de mercado da companhia. Mas a empresa com uma dívida de 2,2 gerando, cadê? Vamos ver aqui, gerando o EBITDA aqui nos 9 meses, 300 milhões. Tá um pouquinho pesado, né? Então isso daqui é um problema, tá? Essa dívida da Cora Saúde. É uma empresa para ir acompanhando de perto e tal, mas os números em geral, não achei números bons, tá? Aqui no fluxo de caixa operacional, ó, essa questão aqui de contas a receber, que é preocupante, né? A gente vê aqui que, como aumentou lá o volume de internações, volume de procedimentos, ó, contas a receber disparando, por conta desses parceiros, né, de repasse aí. Mas a empresa ainda gera um caixazinho aqui, ó, diminuiu muito, ó, por conta desse capital de giro aqui de contas a receber. Tem uma amortizaçãozinha aqui de intangível, depreciação de ativo, direito de uso, também por conta de aquisição, né? Aqui, ó, atualização monetária, parcela diferida de preço de aquisição. O problema desses hospitais são esse capital de giro, tá? Aqui, ó, quantidade de capex, ó, aquisição de controlado, 266 milhões, mais imobilizado, então capex pesadíssimo também, né? Aí fez um financiamento aqui com debentures. E o aumento de capital, né? Parece que eles tiveram um aumento de capital aqui pequenininho também. Então, assim, no geral, isso daí, a Cora Saúde, eu achei uma empresa bem interessante, tá? Sinceramente. Mas é uma empresa que está sofrendo um pouquinho por conta do endividamento. Esse endividamento é um pouquinho preocupante, tá?
mas eu acho que quando estabilizar a economia, ela tende a melhorar um pouquinho e o Contas a receber um fator de atenção. Pessoal, espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Peço para vocês deixarem seu like aí mais uma vez, se inscreverem no nosso canal, que é muito importante para eu continuar crescendo. E comentar aí embaixo se eu tiver falado alguma besteira, tá? Eu não estou isento de erros, eu tenho dado o meu melhor aqui, então eu tenho humildade para falar quando eu erro. Teve um rapaz que me corrigiu aí na Eco-Rodovias, né? Que eu falei, fazendo uma análise rápida, acabei falando lá que a empresa estava pagando dividendo, mas no início do vídeo eu até mostrei que ela já tinha parado de pagar, né? A questão do payout. Mas comenta aí embaixo também se tiverem gostado, se eu tiver ajudado de alguma forma, se quiserem que eu analise mais alguma coisa, alguma empresa também. Valeu? E segue nossa página no Instagram também, os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!